Vocês só existem para isso e ganham bem pra caramba, para a qualidade bosta do trabalho que vocês fazem. Porque você tem uma série de falácias lógicas dentro da decisão. Por exemplo, você lê nas decisões assim, abre aspas e coloca assim, conteúdo antidemocrático. O que porra é conteúdo antidemocrático? Ninguém sabe. Polícia Federal não diz. Antidemocrático é o quê? É o que contraria quem está no poder? É o que contraria o Alexandre? É o que contraria o Partido Comunista Chinês? O que é conteúdo antidemocrático? Onde é que está na lei conteúdo antidemocrático? Você tem pelo menos 3 ocasiões na decisão que a PF cita expressões assim, com fundamento na falsa narrativa disseminada pela organização criminosa de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação. Ou as ações se devem à falsa narrativa de fraude eleitoral e, abre aspas, o fundamento das ações seria a falsa narrativa de fraude. A Polícia Federal diz que a narrativa é fraudulenta. Ela diz, la garantia soy yo. Porque os caras partem do pressuposto que toda alegação de fraude que seja relacionada às eleições de 2022, toda alegação é falsa. E eles citam aí a live que o Fernando Serimedo fez na Argentina, que denunciou a ocorrência de fraude nas eleições, e eles dizem que isso é uma forma de propagar o modus operandi da milícia digital no sentido de que as eleições presidenciais de 2022 foram fraudadas. O que faltou dizer é que as informações que o Fernando Serimedo trouxe nunca foram respondidas pelo TSE. Eu digo a vocês que eu não acreditava, vi aquela live, bati as informações com o site do TSE, todas as informações eram verdadeiras, eu virei, na época, no Pingo nos Is no ar e falei, ministro do TSE, por favor, expliquem o que está acontecendo. Por que o cara está falando merda? E é muito simples. É muito simples. Se alguém dá informações falsas a respeito de, sei lá, qualquer coisa que eu faço, digamos que o cara diga, o Paulo Figueiredo Show não tem ninguém assistindo. Eu falo, é muito simples. Eu tiro o print aqui do StreamYard, mostra que tem 23 mil pessoas assistindo agora e está resolvido o problema. Comprovei que era falsa a afirmação. A tese era falsa, as informações eram falsas. Eu sempre falei assim, não, o TSE vai explicar, vem uma explicação plausível. Nunca veio. O que aconteceu? Todos os que expuseram aquelas informações, que eles dizem ser falsas, foram presos e calados. Tudo para salvar a democracia. E aí, qual é a resposta? A resposta é que eles ficam repetindo que as informações são falsas. Ora, mas a palavra deles pouco importa. Eles são os suspeitos. Número é número, pô. Pega os números do... Agora, não dá para dizer que as Forças Armadas não fizeram, técnicos que não têm nada a ver com isso, não fizeram um relatório apontando as vulnerabilidades do sistema eleitoral. Tá lá o relatório, eu tenho cópia do relatório, o Congresso dos Estados Unidos tem cópia, faz parte dos anais do Congresso americano. O relatório das Forças Armadas. O papel do TSE não é simplesmente virar e falar assim, não, algo que foi dito contra mim é mentiroso. Vocês têm que convencer o público. É obrigação, vocês são pagos para isso, porra! Vocês só existem para isso e ganham bem pra caramba, pra qualidade bosta do trabalho que vocês fazem. O dia que o brasileiro tiver ideia da bosta que é o seu sistema eleitoral, no dia que tiver a mínima dimensão que a imprensa começar a fazer seu trabalho, a bunda desses caras vai ser chutada, não por falsidade, não por incompetência. A responsabilização criminal, que era o plano desse cara aí, essa é um outro aspecto. Vocês já viram alguma coisa pública no Brasil que funciona bem? Coisa pública funcionar bem já é difícil, tá? Até aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil, alguém me responda. Não, no Brasil, tal coisa pública funciona bem. E antes que alguém me diga Receita Federal, que a Receita Federal enche muito o saco, eu te digo, talvez o órgão mais corrupto do Brasil, depois do Poder Judiciário. Muito mais do que os políticos de Brasília. O Jeff Bezos disse, Alexandre, recomendo a leitura. O Jeff Bezos disse, quando fez o editorial, agora, 2 semanas atrás, do Washington Post, o jornal dele, Jeff Bezos, dono da Amazon, Washington Post, jornal de extrema esquerda, ele disse no seu editorial que as urnas eletrônicas não precisam só ser confiáveis, elas precisam parecer confiáveis, igual a mulher de César. Se quiser chamar alguém de antidemocrático aí, etc., chama o Jeff Bezos. Então, o que a gente conclui até o momento?
A decisão do Alexandre é baseada em um monte de achismo da Polícia Federal, com uso recorrente das palavras possivelmente e indícios. 2, que não tem nada nessa decisão. Bom, 2, que o juiz que profere a decisão não deveria proferi-la porque é suspeito. Segundo aspecto que a gente conclui. 3, eu não vi nada na decisão que implique o presidente Bolsonaro. Ou mesmo até o próprio Braga Neto, como eu mostrei aqui. E eu acho que até a Vera Magalhães publicou hoje, não sei se foi a Vera Magalhães, não sei quem foi, acho que foi a Vera Magalhães, publicou um negócio de por que não prenderam o Braga Neto, que é uma boa pergunta, por que não prenderam o Braga Neto? Porque não tem porra nenhuma. E o Braga Neto é mais fácil prender os coitados dos tenentes-coronéis. E um general, porque eles vão aumentando a temperatura. Aí daqui a pouco prende o Braga Neto. Em última instância vão prender o Heleno. E eu tenho que falar de algo assim, a gente tem que ser sincero. Né? Podiam estar monitorando o Alexandre de Moraes? Podiam. Pode ser que tenha sido feito planejamento. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O Gerson sempre fala isso, Coronel Gerson. E é muito verdade. Milico faz plano para tudo. Para tudo. Todos os cenários, todas as possibilidades. E eu também tenho que dizer, mas Paulo, você acha ok fazer plano para assassinato? Eu falei, não, eu não, claro que não. Mas eu sei que forças especiais só existem para isso. O que vocês acham que força especial... Eu fico pensando aqui, o que vocês acham que força especial foi feita para fazer? Vocês acham que força especial foi feita para fazer o quê? Alguém já sabe o que é o conceito de forças especiais? O que é um Black Ops? Alguém sabe o que é isso? Não são forças regulares. São forças especiais. E eu não sei se foi planejado por eles ou não foi planejado por eles. O que eu sei é o seguinte. Não sei de quem veio. Tem algo interessante, né? Num dado momento do diálogo, alguém vira e fala assim, 4 linhas é o caralho. E aí eu fico confuso. O Bolsonaro é o autor do golpe ou o Bolsonaro estava atrapalhando o tal do golpe? Eu não entendo. A imprensa tem que me ajudar a entender qual é a narrativa. Os diálogos são, não, veio uma minuta, o Bolsonaro limpou a minuta. Aí tá lá na minuta. Tá lá nos planos do cara. Convocação do Congresso Nacional. Apoio do Congresso Nacional. Fala assim, mas golpe com apoio do Congresso? Golpe com apoio do Congresso? E a gente tem que ser sincero. Eu vou... A vida como ela é. Todo mundo viu que o processo eleitoral foi conduzido de uma forma de merda pelo Alexandre. Todo mundo viu. Todo mundo viu. É até um contraste com a condução da Carmen Lúcia nesse ano. Eu não estou dizendo que a condução da Carmen Lúcia foi boa, mas não foi uma merda como a do Alexandre. Estava todo mundo revoltado. Vocês que estão assistindo o programa, vocês estavam putos. Vocês estão putos. Vocês estão mais revoltados do que nunca. E as pessoas foram se irritando, se revoltando. Isso é consequência da condução truculenta, sem transparência e parcial do processo eleitoral brasileiro pelo Alexandre e pelas demais figuras. Pelo amor de Deus, nós vimos um ministro do TSE que conduz a eleição abraçar um dos candidatos e falar missão dada e missão cumprida. Nós vimos um ministro do STF, ex-presidente do TSE, virar para o povo e falar assim, perdeu, mané. E todo mundo discutiu o que poderia ser feito quanto a isso. Todo mundo, vocês, quantos de vocês aí me mandavam mensagem? Pô, Paulo, alguém tem que fazer alguma... Ninguém sabia o quê. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não houve... Isso significa o quê? Que você era parte do Bolsonaro? Não teve planejamento unificado, não teve coordenação, organização central, nada disso. No final das contas, chegou à conclusão de que não dava para ser feito nada, pelo menos por enquanto, uma posição da qual eu discordo, né? Deixando claro que eu sempre fui contra e sempre me manifestei contra qualquer golpe de Estado, mas eu não acho que golpe de Estado era a única opção. Afinal, entre um golpe de Estado e entre tomar medidas contra um agente criminoso usurpando a República,
Existe um leque enorme de opções dentro da legalidade. Por isso que as pessoas que podem apoiar o meu trabalho, eu sempre peço que considerem essa possibilidade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até quinta ou terça da semana que vem. Beijo.